Olha comigo em Mateus, por favor, o capítulo 7 e começa aí no versículo 13, quando você encontrar. Jesus estava falando conosco a respeito de falsos profetas, engano e por aí vai. Mateus 7,13? Isso. Entrai pela porta estreita. Essa é a porta, que é Jesus. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Declara o fato de que há muitas religiões no mundo que são falsas e levam ao fogo eterno do inferno. O Senhor diz claramente aqui, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. É onde se encontra a maioria do pessoal. Estão em igrejas onde não se prega o evangelho. Certo. Não é só uma aqui. A grande maioria se encontra nessa categoria. Pode ler o versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Todo coração contrito deseja estar entre a minoria. Os requisitos são maiores do que a maioria está disposta a aceitar. Então Jesus nos diz claramente aqui que o caminho certo não vai ter a maioria das pessoas. Estou Correto. certo ou não? E não vai ser a maneira mais fácil. Existe uma conotação ao ponto aqui estreito, que o que estamos passando não é necessariamente um caminho fácil. Certo. Não será um caminho assim de suavidade, tranquilidade. Vamos combater uma guerra verdadeira como cristão. E a maioria das pessoas não querem que a religião produza um combate. Eles querem que a religião deles produza uma suavidade, um conforto, segurança e, sabe, fortaleça a consciência deles, e eles seguem com a vida deles. Mas Jesus disse que o evangelho dele, o evangelho que ele apresentaria ao mundo, seria que é aceito por poucos, e esses poucos vão descobrir que não é a maneira mais fácil para você dirigir. Então não vai ter muita gente, não. E ele nos diz o que temos que vigiar aqui, começando no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuide-se de falsos profetas. Foi dito em um tom dos mais severos. Haverá e atualmente há falsos profetas, e são algumas das maiores armas de Satanás. A igreja hoje, como sempre foi Israel, era cheia de falsos profetas, não é? Certo. E sempre tinha alguns que eram de Deus e vários que não eram. Eu estou tentando pensar agora em Josafá, e ele estava visitando Acabe, e então eles trouxeram vários profetas e falaram, certo, vai, Deus é com vocês, vocês vão vencer, vocês serão abençoados. E Josafá falou assim, tem outro profeta aqui, porque ele detectou que não estava certo. Se eu me lembro corretamente, eu não quero te parar, mas ele disse, se existe um profeta do Senhor disponível. É isso mesmo. Então eles trouxeram, que era Miqueias, como é que era o nome dele? Trouxeram ele, estava na prisão, que Acabe tinha lançado na prisão. Havia um número grande, vários profetas falsos ali, e tinha um profeta que era de Deus. Aí ele aparece ali, vê Acabe e fala, você vai bem e tal. E Acabe sabia que de propósito ele estava falando algo errado, e por aí vai. Mas depois ele falou, não, se você sair para batalhar, você vai morrer. E aí ele não prestou atenção no que o profeta disse e acabou morrendo. Certo. Mas um negócio aqui, onde tinha um profeta de Deus, haviam vários falsos profetas. É a mesma coisa hoje em dia e sempre foi assim. Nunca foi diferente. A maioria das igrejas não estão pregando o evangelho. São poucas as que estão. E glória a Deus mil vezes por essas poucas. Certo. Mas a grande maioria não está. Eles estão pregando um evangelho social, o que o Jim chama de um evangelho de justiça social, é uma situação de boas obras, essa síndrome, é o que eles gostam de pregar. Ou seja, não estão pregando o evangelho. Então, pode ler o versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Esta é a prova, conforme dado por Cristo, no que se refere à identificação de falsos profetas e falsos apóstolos. Posso fazer uma pergunta? Que fruto nós estamos buscando? Porque o fruto que eles estão buscando, os falsos profetas, eu falo aqui dos falsos apóstolos,
você ser apreciado, números, sucesso. Então, qual é o fruto que estamos buscando aqui? Almas salvas, crentes batizados com o Espírito Santo, prisões das trevas quebradas, os doentes curados. Esse é o fruto que estamos procurando. E crescimento espiritual, verdadeiro crescimento espiritual. E a graça e o conhecimento do Senhor. Isso é difícil de você receber, porque eles não se preocupam com essas coisas. E eu me maravilho, Jim, quando recebemos vários e-mails nos dizendo que aprendemos mais da Bíblia nos últimos 6 meses do que em toda a nossa vida cristã e tal. É isso mesmo. Isso é meio que uma coisa doce e amarga ao mesmo tempo, mas isso é parte do fruto que você menciona aí. E eles estão se atraindo mais perto de Deus ao mesmo tempo. Quanto mais conhecimento você tem do Senhor, mais fé nele, no que ele fez na cruz, você começa a ver coisas de uma maneira melhor. E a cruz expõe todas as coisas erradas na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa. E a gente fica mais perto de Deus automaticamente, porque nós nos apaixonamos mais com ele a cada dia. Eu acredito, olha, eu posso dizer que sei, tô até gaguejando. Eu sei que se as pessoas assistirem a rede Sun Life por qualquer período de tempo, eles vão parar de assistir sabendo algo da palavra de Deus que vai ajudá-los na caminhada cristã deles. E se for uma igreja que ensina coisas falsas, ninguém aprende nada. Certo? Eu vou voltar para essa declaração novamente. A mensagem da cruz, a cruz sendo objeto de nossa fé, é a lição mais importante que o crente deve aprender, porque isto não somente estabiliza sua experiência cristã, mas permite que o Espírito Santo, abra as palavras para ele. Eles podem aprender mais e ver o que eles nunca viram antes. Certo. Isso tem muito a ver com essas coisas que estamos falando, por causa do que o objeto na fé que está sendo pregado para eles. Isso é verdade. Eu quero falar um pouco mais disso amanhã, entrar em mais detalhes no programa que vem a respeito do correto objeto de fé. Obrigado por estar conosco e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Essa é a rede Sun Life de televisão. Nos programas mais populares na SBN é o programa da minha mãe, Francis e Amigos. E durante os anos ela lidou com muitos assuntos que nós sentimos que foram tão importantes, que nós criamos DVDs desses programas em particular. Você pode ver na tela agora esses programas em particular que eu estou falando. Deixa eu passar com os títulos rapidinho. Uma exposição sobre a religião do Islã, a verdade sobre o catolicismo, a verdade sobre o núcleo comum, a verdade sobre os testemunhas de Jeová, a verdade sobre o mormonismo e a verdade sobre os maçons, a verdade sobre os adventistas do sétimo dia e, por final, a verdade sobre o Islã, uma entrevista com Brigitte Gabriel. Agora juntamos todos esses DVDs e o preço normal é $20, mas estão disponíveis agora com 50% de desconto do preço original por apenas $10 cada. Com este valor, eu te encorajaria, cada um de vocês, compre todos esses DVDs. Cada crente precisa da sua própria biblioteca pessoal de materiais, livros, DVDs ou CDs que vão te ensinar, que vão te ajudar a explicar para você, que vão apontar a verdade e, ao mesmo tempo, apontar o erro. Então, eu te encorajo agora. Olha, não deixe essa oportunidade passar. Com 50% de desconto do preço original, querendo dizer somente $10 cada cópia. Você vê o endereço na tela agora, então você pode ligar e pedir. Você pode ligar também, o telefone também está na tela, ou você pode visitar o site www.sunlifetv.com. É mais fácil e seguro. E, na verdade, é a maneira que nós preferimos que você faça o seu pedido. Como eu disse, é mais fácil, seguro e mais rápido. Agora, não deixe essa oportunidade passar. $10 cada cópia destes DVDs.
Armagedon é idêntico em todas as línguas. Um evento cataclísmico. A Bíblia declara que o mundo está a caminho do Armagedon. Você vai aprender mais sobre esse evento através do livro do evangelista Jimmy Swaggart, Armagedon. Quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, vai ser como um homem de guerra e o mundo vai descobrir verdadeiramente quem Jesus Cristo é. Para fazer o pedido do livro Armagedon, do evangelista Jimmy Swaggart, visite o site jsm.org.